Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Palco Iluminado. O Palco Iluminado é das programações culturais que tem o canal Arte Agora. Você que está chegando agora, se não conhece ainda o canal Arte Agora, clique aí no botãozinho e no sininho para sempre ter a lembrança de quando é que vai ocorrer a programação do Arte Agora. E aqui no Palco Iluminado, nós temos, uma vez por mês, estamos aqui. Eu sou Bernadette Bruto. Eu adoro o palco e adoro ler. E trago para vocês, neste Palco Iluminado, sempre uma leitura. E a leitura desse mês é de uma das nossas parceiras, a ninguém mais do que Flávia Suassuna, que é uma pessoa muito engajada na nossa literatura. Recentemente, nos orgulhou a entrar para a Academia Pernambucana de Letras e é parceira do Arte Agora, tendo a sua programação específica, que também vale a pena assistir. Se não me engano, é Linhas e Entrelinhas. E hoje nós vamos trazer o mais recente lançamento de Flávia Suassuna. E lembra que este ano a gente está sempre conversando com vocês e falando sobre o prazer da leitura, o gosto pela leitura. E nós sempre trazemos um livro também para associar o livro da leitura do mês, certo? A leitura do mês vai ser este mais recente livro, publicado por Flávia Suassuna, Recife, Os Relâmpagos da Faca, que logo, logo falaremos. E o livro, ora, para trazer e fazer jus ao trabalho de Flávia Suassuna e conversarmos sobre leitura, eu trouxe ninguém mais do que o nosso Paulo Freire, ouro da casa, e internacionalmente conhecido por todo o seu trabalho dedicado ao ensino, assim como Flávia, que ela vem trazendo tanto conhecimento e letramento a tantas pessoas aqui da nossa cidade. Quem já não estudou com Flávia Suassuna? Então, por isso eu trouxe também um mestre aqui, né? Que esse livro dele, ele fala a importância do ato de ler. E agora eu vou ler sempre alguns trechos e vocês se interessarem, é um livro também que vale a pena. Então, eu destaquei alguns comentários aqui do livro de Paulo Freire para trazer para vocês. Uma leitura da palavra que implica a leitura da realidade, como se estivesse fazendo a arqueologia de sua compreensão do complexo ato de ler. Então, veja o que ele fala sobre leitura. E ele também fala de dosdicência, que é um conceito-chave para entender a pedagogia freiriana, porque quem está falando aqui, ainda no prefácio, é Moacir Gadotti. E ele diz que eu acho muito interessante esses dois conceitos, de docência e discência. E como são indissociáveis, ele junta os dois com esse nome, a dosdicência. E para quê? Porque a pedagogia do Freire ela está ancorada na antropologia, que concebe o ser humano como um ser em construção, portanto, inacabado, e numa teoria do conhecimento decorrente dessa antropologia. Então, agora vamos
para as palavras dele sobre a importância do ato de ler. Então, Paulo Freire aqui começa. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Que mais? Ele fala sobre contexto. Daquele contexto e do meu mundo imediato, fazia parte, por outro lado, o universo da linguagem dos mais velhos, a linguagem dos mais velhos, expressando as suas crenças e os seus gostos, os seus receios, os seus valores. Ele vai contando como ele aprendeu a conhecer o mundo através do ato de ler. A importância do ato de ler se veio em mim, constituindo através de uma prática. Então, ele aqui conta a história dele, da sua experiência, para depois tornar toda aquela pedagogia que nós conhecemos de Freire, que ainda hoje é usada no mundo inteiro. Por isso é que a leitura de um texto, olha que importância que ele fala, tomado como pura descrição de um objeto, é feita no sentido de memorizá-la. Nem é real leitura, nem dela, portanto, resulta o conhecimento do objeto do que o texto fala. Então, ele é a favor da prática, porque a necessidade que temos, educadores e educandos, de ler sempre seriamente os clássicos, está vendo? Todos apontam leitura dos clássicos, neste ou naquele campo do saber, né? A leitura do mundo, diz Freire, precede sempre a leitura da palavra, e a leitura desta implica na continuidade da leitura daqui. Movimento em que uma palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que fizemos. Então, estas reflexões em torno da importância do ato de ler implica sempre na percepção crítica, interpretação e reescrita do lido. Veja que importantes comentários faz Paulo Freire sobre o ato de ler. Ele, que foi responsável pela alfabetização de adultos, de uma forma de criar cidadãos críticos, e traz para a gente, e a gente traz para o nosso cotidiano. Estamos aqui, desde o começo, a prática democrática e crítica, a leitura do mundo e a leitura da palavra estão dinamicamente juntas. A sua leitura real, contudo, não pode ser a repetição mecânica da nossa maneira de ler o real. Olhe, certo? Então, já não é possível texto sem contexto. Então, ele está alertando sempre a nossa leitura, ela ser uma leitura crítica. Então, uma correta compreensão do que é a palavra escrita, a linguagem e as suas relações com o contexto de quem fala, de quem lê e escreve. Compreensão, portanto, da relação entre leitura do mundo e leitura da palavra. Outra coisa importantíssima, quando ele fala que não há neutralidade também. A mesma compreensão mágica da palavra escrita, o mesmo elitismo reacionário, minimizador do povo, mas o mesmo espírito crítico democrático que tanto precisamos neste país de tão fortes tradições de arbítrio. O Brasil foi inventado de cima para baixo, autoritariamente. Precisamos reinventá-lo em outros termos. Então, Paulo Freire sempre nos ensina e nos traz tanta reflexão ainda hoje. Por isso quis trazer, junto com esta professora, que é a Flávia, antes de mais nada, como ela se conhece. Olha o que ele diz. Eu não poderia assessorar um governo que, em nome da primazia da aquisição de técnicas de ler e de escrever palavras por parte de
alfabetizando-os, exigisse de mim ou simplesmente sugerisse que eu fizesse a dicotomia entre a leitura do texto e a leitura do contexto. Olha, isso serve para a gente também, né? Toda leitura que a gente faça, seja de uma forma crítica, que a gente saiba o que está lendo, além das palavras. Então, ele aqui tem algumas sugestões que eu acho interessantíssimas. Escrevam e leiam, praticando a escrita e a leitura. Ler e escrever como momentos inseparáveis do mesmo processo. Então, é mais ou menos isso. Ler o mundo é escutar a palavra do mundo. Então, é mais ou menos isso aí que eu quis trazer para vocês, que ainda hoje é importante, é atual, as palavras de Paulo Freire sobre a importância do ato de ler. Esse livro é interessantíssimo, traz 3 artigos que abordam esse mesmo tema, e eu pensei algumas dos trechos aqui que li para vocês. Então, por que eu trouxe ele? Porque Flávia, que se auto-reconhece como professora e responsável também por tantas pessoas se iniciarem no mundo da leitura, da literatura, eu acredito, e também como uma pessoa engajada como ela é, eu acredito que Paulo Freire seria a pessoa mais próxima dessa leitura de Flávia Suassuna. Muito embora, quando a gente lê aqui o título, Recife, os relâmpagos da faca, a gente já vê influências de outros escritores pernambucanos, né? E vocês vão ver que o que ela traz aqui é uma leitura do nosso Recife através de poema, e que vai ser muito interessante a gente conhecer um pouco. Mas eu não queria me adiantar muito, eu vou apenas fazer uma breve apresentação da autora, para depois nós convidarmos ela, que vai se apresentar e também fazer uma leitura do livro que nós trouxemos hoje. Então, o livro, como eu disse, é um grande poema sobre o Recife, de uma forma bastante realista. Então, aqui temos texto e contexto, e uma leitura crítica do mundo. Olha aqui, na apresentação do livro, nós temos aqui José Mário Rodrigues escreveu, vou ler partes que ele escreveu. O poeta Manuel Bandeira viu o Recife da casa de seu avô, na Rua da União. Joaquim Cardoso contemplou o Recife das alvarengas. Carlos Pena resolveu pintar de azul todas as ruas. Flávia Suassuna não vê apenas um, mas 2, 3 Recifes. É como se a realidade tivesse engolido o sonho que foi levado pelas águas do rio para o mar, para o alto mar. Flávia Suassuna escreveu um belo poema sobre Recife. Versos curtos e incisivos que dão um balde de água fria no leitor, que pretende encontrar o lírico ou a suavidade da fantasia e do sonho. A impressão que dá é que o poema foi escrito de uma só vez, como se fosse um recado, sem querer ser precursora de inovações e experimentos linguísticos. Ela nos dá a sua mensagem. Isso é o que nos interessa. Então, com este prólogo, nós vamos começar a falar
sobre Recife, os Relâmpagos da Faca. E agora vocês vão saber, através de Flávia Suassuna, um pouco sobre ela, um pouco sobre este livro, e também nós vamos aproveitar e conhecer a palavra pela palavra da autora. Sobrinha de Ariano Suassuna, e foi ele que orientou as minhas leituras, né? Mas ele foi perfeito no sentido de que ele nunca me obrigou a seguir o caminho dele, e ele deixou eu seguir o meu próprio caminho. Recentemente fui eleita para a Academia Pernambucana de Letras e fiquei muito honrada. E na verdade, eu sou uma pessoa que me dediquei a vida inteira à literatura, porque eu sou professora, mas eu sou professora de literatura. Então, eu gosto muito de ensinar a literatura, né? Eu gosto muito de fazer o letramento literário. E eu acho que eu fui responsável por uma quantidade enorme de letramentos nessa cidade. Já escrevi 10 livros, e o meu 10º livro se chama Recife, os Relâmpagos da Faca. É um livro que é um grande poema sobre o Recife e fala do meu amor pelo Recife, que é um amor que não é cego. Eu amo muito o Recife, acho o Recife uma cidade linda, mas eu sei como ela é hostil e como ela é uma cidade difícil para uma quantidade enorme de pessoas. Então, eu falo disso. E falo também do mangue, né? Porque o que é o mangue? Ele está presente no Recife inteiro, e ele é um lugar onde águas diferentes, a salgada e a doce, convivem, e dali nasce muita vida. E eu gostaria muito que o Recife aprendesse a ouvir a voz do mangue. O Recife é um erro que o mangue ensina a corrigir, mas a voz semi-afogada do mangue ninguém sabe escutar. Que palavra macia poderia ser expressada ou poderia ser ouvida para consertar tudo isso? Existem tantas palavras que andam por ruas estreitas, que voam no sopro do mar. Existem tantas palavras guardadas dentro das casas, tanto nas que parecem voar, quanto nas que flutuam na lama. Que palavra poderia ser gritada para consertar tudo isso? O mar só diz sua canção repetida. O vento só sopra o seu sussurro de sempre. O mangue só cala a sua doce remédio. E o Recife exibe ferimentos agudos e solução. Que palavra resume o que pudesse curar essa ardida distância? Essa palavra é um pássaro cegado pela luz rebatida nas lâminas de vidro. Desesperado se bate em paredes que não vê e pode dormir. Este poema aparece pelo pássaro. É sempre interessante a gente primeiro saber, né, como é que surgiu um livro, e sempre a presença da autora, eu acho que abrilhanta os nossos comentários. Bom, ainda sobre o livro, que eu achei muito interessante, primeiro, ele é feito pela Novo Estilo Edições do Autor. Eu acho que a Novo Estilo Edições do Autor, eu apresentei muitos trabalhos já aqui, sempre pela Novo Estilo Edições do Autor. Está de parabéns também por mais esse livro. E ele tem um mapa da cidade do Recife, é belo. E aqui na contracapa eu achei interessante e é importante também o que ela destaca, Flávia, ela bota assim: o título deste livro carrega uma admiração por João Cabral de Melo Neto, uma homenagem à tia Germana, com quem aprendi a ver, uma metáfora do retrato em forma de poema
com o descrevo o Recife e uma dor pela cidade que a faca partiu. É um livro muito interessante. Eu vou ler ainda para vocês um trecho que Paulo Gustavo escreveu. Alguns trechos aqui eu separei, porque vale a pena para vocês entenderem um pouco mais sobre este livro. Ele coloca aqui: Flávia Suassuna, para escrever seu grande poema sobre o Recife, deixou de lado todas as doçuras. Tampouco se embebedou de amarguras definitivas. O que fez? Pôs o Recife em perspectiva, expôs geográfica e socialmente sua textura complexa e difícil. Viu outros rios na grande planície aluvional, sem esquecer que a cidade é uma dádiva de seus rios, como escreveu Josué de Castro. Outra coisa que ele termina aqui dizendo, o poema termina com uma espécie de febril metalinguagem, a busca por uma palavra que sane ou alivie todos os males. Uma palavra, a palavra, mas também ela, a palavra, tem seu desespero. Também ela se contamina de tanto veneno disperso, pode morrer. É um pássaro cego de luz. E temos, enfim, o que o poema sonha representar, uma espécie, uma prece pelo pássaro, vale dizer, pela esperança na palavra. Confesso que desconheço outro poema que problematize o Recife de forma tão emblemática, em que o passado e o presente da cidade também se interpenetrem. Portanto, é um poema que tem consequências, que reverbera com suas cáusticas asas. Então, a gente já tem aí exatamente este poema para vocês agora conhecerem. E com essas apresentações, vocês já imaginam as influências que a gente viu aqui, né? A linguagem, quando que ela descreve nos poemas, é muito Josué de Castro, né? E a preocupação com a nossa cidade e com a pobreza da população. E também o João Cabral de Melo Neto. Então, eu também separei 3 leituras para vocês terem uma ideia do que traz esse livro. Então, vou ler essa primeira parte, que ela inicia assim: há sempre uma distância e tantas cidades no Recife. Uma pensada antes, outra que daí nasceu depois. A distância entre elas é um talho sem cura, referido na maresia dispersa pelos ventos. As ambas cidades não se entendem, se entreolham de soslaio. A primeira acusa a segunda de mentir. Esta de sua matéria se vinga. O sonho não serve de tijolo nem de moeda. Não se faz uma cidade invisível. Muito forte, né? E aqui mais para o meio a gente vê esse outro trecho que diz o seguinte: depois, o Recife expandiu-se pelo mangue, sufocando com a areia dos aterros, populando com pontes até a saia das montanhas. Sua planura esgotou-se devagar e os morros foram enchidos de casas e desnudados da mata. Nasceu assim mais perigo nas franjas, perdida a mão das raízes das árvores. A chuva arrasta
terra dos montes, que soterra os mais pobres sob seu manto de duplicada injustiça. E o que há sempre mais inaceitáveis abismos, parte do Recife, resta para pobres, parte para ricos. E aqueles são nascidos para mais morrerem que viverem. E, por fim, eu separo essa última leitura. O mar só diz a sua canção repetida. O vento só sopra o seu sussurro de sempre. O mangue só cala a dor sem remédio. E o Recife exibe ferimentos agudos, sem solução. Pois é, ficamos com esse aqui, com essas lembranças que o Recife é um erro que o mangue ensina a corrigir. Então, esse grande poema de Flávia Suassuna é um poema de uma escrita dura sobre a nossa cidade, mas que ela, ao mesmo tempo, é também um ato de protesto às nossas condições em nossa cidade. E acho que a poesia cai muito bem, né? Não se cala, e cai muito bem com este Recife, os relâmpagos da faca, que vale a pena ler demais. E por isso que casou também a importância do ato de ler de Paulo Freire, como o poema, o grande, belo e duro poema de Flávia Suassuna. Eu também quero agradecer a sua participação especial, parceira aqui do canal Arte Agora, e eu leio sempre as dedicatórias. E ela colocou para mim, a Bernadette, como eu, uma guerreira da literatura, como agradecimento pelo esforço, Flávia Suassuna. Flávia Suassuna, nós é que agradecemos a sua participação e você trazer a sua palavra para nos alertar sobre essa condição da nossa cidade. E vocês aí, queridos, aqui estamos sempre com uma leitura por mês. Nós já lemos, iniciamos o ano lendo Armagedon, de Alexandre Santos. O livro se encontra aqui, passa o ano todo, porque livro não é para ficar num canto qualquer, são para serem lidos. Samantha Patrícia Gonçalves Tenório. Em estado de tristeza macia, de Lúcia Helena Figueiredo Neto. Foi um dia, uma história, uma vez, Cláudia Guerra. Flor de Espuma, de Raquel Carrilho. E Recife, os Relâmpagos da Faca, de Flávia Suassuna, são as nossas recomendações de leitura. Lembrem-se, não esqueçam num canto qualquer. Estaremos aqui sempre discutindo a importância do ato de ler e trazendo boas leituras de escritores contemporâneos e aqui, bem pertinho da gente, que merecem ser muito bem lidos e guardados num palco iluminado. Vejo vocês no próximo programa, mas o canal Arte Agora continua o mês todo cheio
de programações interessantíssimas.